Olá, amigos da Editora Atualizar, estamos aqui iniciando um curso de Direito Administrativo. Exatamente, Direito Administrativo com o professor Eduardo Tanaka, né? Você que está estudando qualquer concurso, praticamente, gente, Direito Administrativo rola em quase 100% dos concursos, né? Se você pegar os editais, tudo quanto é concurso, costuma cair Direito Administrativo. Então nós estamos juntos aí com vocês, né, nessa nova empreitada, né, falando sobre administração pública, falando sobre o direito administrativo, tá? Só alerta para o pessoal do INSS, né? Provavelmente a gente não vai conseguir cobrir o edital de vocês até a data do concurso, que já estamos aqui nas vésperas da data do concurso do INSS, técnico do INSS, que vai ser agora em maio, tá? Então a gente não promete que a gente vai conseguir vencer o edital. A gente vai se esforçar, tá? Mas a gente, infelizmente, a gente não vai conseguir ter tempo para finalizar esse curso, tá? Bom, e também lembrando que essa aula aqui é como se fosse uma aula teste, um test drive, né? Porque a gente vai colocar no YouTube para vocês e conforme for a relação das pessoas, conforme as pessoas aprovarem ou não, a gente continua, né, com essas aulas, com esse projeto, né? Se a pessoa gostar, obviamente, né, a gente vai continuar. Então, se você gostou, você dá um curtir, coloque aí seu comentário. Se você não gostou também, fala, pessoal, não gostei, né, dessa aula. Tá joia? Bom, e aí a gente para por aí e não dá continuidade, né? Então eu espero que eu espero que vocês gostem, mas espero que vocês sejam sinceros também. Bom, vamos começar então. Essa aula vai falar de conceitos, conceito do que é Estado, conceito do que é governo, conceito do que é administração pública. Eu particularmente não gosto assim de conceito, fica uma coisa muito estanque, né? O aluno vai lá, assiste a aula de conceito, tenta memorizar o conceito, mas, gente, conceito, tem tantos conceitos do que é Estado, tantos conceitos do que é governo, tantos conceitos de administração pública, gente, que o mais importante é você conseguir entender esses conceitos. Se você conseguir entender, você vai dominar qualquer um dos conceitos. Então você tem que compreender a delimitação entre o que é Estado, o que é governo, o que é administração pública. Então eu costumo fazer essa aula, costumo dar essa aula fazendo aqui uma comparação, né? Bom, quem é meu aluno sabe que eu sou um exímio desenhista, tá? Então, quero saber dos senhores, o que é isso aqui, gente? Isso aqui, obviamente, é uma bicicleta, né, pessoal? Exatamente. Professor Tanaka, formado em artes modernas, né? Então tá aqui. Professor, o que tem a ver conceito de Estado que esse negócio está falando? É o seguinte, o Estado, ele é composto de três elementos. Um elemento é território. Tá aqui, isso aqui é o território. Então imagina, para ter um Estado, qualquer Estado que eu tenho tem que ter território, senão não é Estado, né? Se não tiver território, tem que ter lá por mínimo que seja, né? Tem que ter um território, tá? Beleza, então, para que tenha Estado, tem que ter território. O que mais eu preciso ter, além de território? Eu preciso ter povo, pessoas e pessoas. Então, isso é meio que óbvio também, né, pessoal? Já viu um Estado sem pessoas, né? Sem o povo, tá? E aí, você tem aqui também, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é o Estado, aqui, ó. Aqui é o Estado, aqui, tá vendo? Isso aqui é o Estado, ó. Tá aqui pedalando, tá aqui a correntinha da bicicleta, tá aqui se sustentando, né? Você tem, além de território, além de povo, você tem que ter soberania. Alguns falam em governo soberano, tá? Alguns autores falam, ó, é povo, território,
e soberania. Né? Soberania é fazer valer as suas vontades, né, no âmbito interno. Então ele não é subjugado a nenhum outro poder, a nenhum outro governo, tá? Então isso que é soberania. E o Estado é uma pessoa, só que não é uma pessoa como eu, como você, não é uma pessoa física, obviamente. Ele é o quê? Uma pessoa jurídica, de direito público. Beleza. Muito bem, então você tem que o Estado, nós temos três coisas. Temos que ter território, né? Território, que mais povo, que mais soberania. Ou alguns falam de governo soberano. Esses são os elementos do Estado. Esse é o conceito do Estado. Por exemplo, se você pegar o Vicente Paulo, está lá, o Estado é pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano. Né? E você sabe que a vontade vem do povo, porque todo o poder emana da onde? Está lá na Constituição, né? Parágrafo único do artigo 1º, emana do povo. Povo que tem o poder, o povo que tem a força. Olha lá, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, né? Então vocês sabem, nosso poder, ele é exercido através dos nossos representantes, né? Dos nossos deputados, nossos senadores, né? Em nível regional, estadual, os deputados estaduais, em nível municipal, dos nossos vereadores. E é através desses nossos representantes que nós exercemos nosso poder, ou diretamente em algumas situações, tá bom? Bom, aí você fala, mas Tanaka, tudo bem, aqui está o Estado, isso aqui tudo que é Estado, o Estado está aqui, território, povo e governo soberano. Mas onde está o governo? Onde está a administração pública nesse desenho, gente? O governo está aqui, ó. Por isso que eu desenhei a cabecinha do ET, tá vendo? Dentro da minha cabeça tem um pensamento só. Aqui o governo está aqui. Ele que dá a condução política. Ele que vai emanar, ele que vai dizer o que quer fazer, o que não quer fazer. Quando eu falo governo, você vai pensar ali no presidente da República, estou generalizando, presidente da República, você vai pensar no Congresso Nacional, no Poder Legislativo, que faz as leis, vai pensar na Presidência da República, Poder Executivo. Olha aqui o governo, ele que pensa, ele que vai dar condução, que vai dar toda a condução política, tá? Então aqui, se você pegar, por exemplo, o livro chamado O Leviatã, ou mesmo no livro não precisa pegar o livro, você pega lá no Google, lá, coloca imagens, o Leviatã. Leviatã é um bicho, um monstro poderoso, é muito poder, um monstro forte, poderoso, né? E existe um livro chamado O Leviatã, que a capa dele é esse monstro, né, desenhado, e se você prestar atenção, chega bem pertinho, é um monte de pessoas, né, o povo, né, que compõe esse Leviatã, que compõe esse poder, né? Então o poder, ele é do povo, mas exercido pelos nossos representantes que estão lá no governo. E o governo que vai fazer toda a condução, o governo que tem toda a discricionariedade, né? Então pensa aqui na nossa analogia ó, quem é que vai pedalar, quem é que vai parar a hora que quer, quem é que vai entrar à direita, à esquerda nessa bicicleta que ele está conduzindo?
É o cérebro que vai mandar, não é o cérebro? Exatamente. Na nossa analogia, é o cérebro, que é o governo. Então, gente, um governo tem que ser um governo soberano. Olha só, antes de passar para governos, vamos fazer aqui uma questãozinha, né? Questãozinha tranquila. CESP 2010 diz ali: povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Assim, né, pessoal? Isso não é nem graça, né? Tá certo, né? É uma questão de colocar certo e errado. Outra questão aqui, para promotor, o cara tem que ser formado em direito, estudou pra caramba para ser promotor. Os tradicionais elementos apontados como constitutivos do Estado são o povo, beleza? A uniformidade linguística? Não. O governo está certo. O governo seria governo soberano, né? Uniformidade linguística que pegou, tá? Obviamente, não necessariamente temos uniformidade linguística. Você tem países, você tem estados que falam diversas línguas num estado só, né? Um país como a China, como a Índia, eles têm línguas diversas, né? Até que nosso vizinho Paraguai, né? Você tem aí, eles falam bem o Guarani, falam espanhol, tá? Então, não é elemento constitutivo de Estado a uniformidade linguística, tá? Outra questão aqui, 2013, questão recente. O Estado é um ente personalizado, apresentando-se não apenas exteriormente nas relações internacionais, exatamente, o Estado nos representa e se apresenta externamente nessas relações com outros estados internacionais, com outros países, né? Mas também internamente como pessoa jurídica de direito público, exatamente, né? Uma pessoa jurídica de direito público, tá? Capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Tá certo ou errado? Tá certo, né? Tranquilo. Então, se você entendeu agora o Estado, você entende então o conceito de Estado. E o governo, o conceito do governo, segundo Eli Lopes Meirelles, é o seguinte, né? Nós temos vários conceitos do governo, tá? Não tem como trazer todos os conceitos aqui para vocês. O importante é você entender o que é governo, né? E você pode trabalhar com qualquer conceito, tá? Tá ali, a noção de governo é a sua expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado. Então, quem é que dá o comando para o Estado? É o cérebro, né? Eu quero entrar à direita, eu quero entrar à esquerda, eu quero pedalar mais, pedalar menos. Então, olha lá, o governo é a expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos. Ele fixa os objetivos, fixa seus gastos, onde que ele vai aplicar o dinheiro, tem lei orçamentária anual, né? E de manutenção da ordem jurídica vigente, atuando mediante atos de soberania. Então, o governo tem que ser um governo soberano, atuando mediante atos de soberania e autonomia política na condução dos negócios públicos. Beleza, então ele tem autonomia política, ele vai fazer o que ele quiser, né? O governo faz o que ele quiser, obviamente dentro o quê? Dentro dos limites constitucionais, né? Ele tem uma discricionalidade muito ampla, tá? Mas dentro dos limites constitucionais. Então, se ele quer aumentar imposto, ele aumenta, quer diminuir imposto, ele diminui, quer criar imposto, ele cria, quer criar benefícios previdenciários, ele cria, quer tirar, ele tira. Ele pode fazer isso dentro dos limites constitucionais. Ele quer instituir pena de chibatada. Quem roubar, a gente corta uma mão. Pode, gente? Não, não pode. Porque a Constituição não permite isso. Penas cruéis, não é verdade? Então, pena de morte, pode só em caso de guerra declarada. Então, quer dizer, o governo ele pode fazer o que quiser dentro da Constituição. Não pode falar agora
quem matar alguém, qualquer um que matar alguém, a gente pode instituir agora a pena de morte. Não pode, está lá na Constituição, artigo 5º, cláusula pétrea, não pode ser mexido artigo 5º para pior. Você pode melhorar, obviamente, para piorar não, tá? Então você vai estudar, ou deve ter estudado isso em direito constitucional. Então o governo tem toda a liberdade para fazer o que ele quiser, fazer a lei que quiser, tomar a medida que quiser, mas dentro dos limites constitucionais, né? Então você tem aí atividades do governo, como por exemplo, instalação de uma CPI, né? O legislativo que faz instalação, né? Criação de leis, nomeação de ministro, o governo nomeia o ministro que quiser, você vai ser o ministro, você vai ser o ministro, né? Da Casa Civil, né? Bom, mas vamos lá. Tem também um outro conceito do Zanoni, né? Que fala que o governo é elemento do Estado, né? Sim, o governo ele é elemento disso aqui, é elemento do Estado, né? Tudo bem? E define como atividade política organizada do Estado, possuindo ampla discricionariedade. Isso que eu falei para vocês. O que é discricionariedade? Ele faz o que ele quiser. Ele escolhe, né? A nossa vida é discricionária. A gente faz o que quiser desde que não esteja proibido por lei, não é verdade? Da mesma forma o Estado. O governo, né? O governo ele faz o que ele quiser desde que seja permitido pela Constituição, desde que limitado ao que está na Constituição, obviamente, né? Está lá sob responsa. Então, de novo, o Estado é atividade política, o governo é atividade política organizada do Estado, possuindo ampla discricionariedade sob responsabilidade constitucional e política, tá? Responsabilidade do governo é constitucional e política. Ele faz o que ele quer nos limites da Constituição. E aí, o nosso amigo Vicente Paulo, ele conceitua governo, né? A expressão governo tem sido utilizada para designar o conjunto de poderes e órgãos constitucionais responsáveis pela função do Estado. O governo tem incumbência de zelar pela direção suprema e geral do Estado. É o governo que vai falar, eu quero ir para lá, quero ir para cá, virar à direita, virar à esquerda, seguir em frente. Legal. E determinar os seus objetivos, estabelecer suas diretrizes visando a unidade da soberania nacional. Essa função política do governo abrange atribuições que decorrem diretamente da Constituição e por essa se regulam, né? Então ele sempre tem que estar amparado pela Constituição, tá? Legal. E aí eu só vou citar aqui, né, a definição de Meirelles para governo. Ele coloca em 3 sentidos: sentido formal, o governo é um conjunto de poderes e órgãos constitucionais, né? Então o governo é formado de diversos órgãos, diversos poderes. Em sentido material, são as funções que o governo exerce. Em sentido operacional, é a condução política. E a administração pública, onde que ela estaria inserida aqui nesse desenho maravilhoso que o Tanaka fez? Olha só, né? Tanaka é um excelente desenhista, só quem tem sensibilidade artística consegue entender esse desenho, não é verdade? Mas vamos lá, sei que você está entendendo. Olha, quando você pedala, qual a parte do seu corpo mais importante para realizar esse trabalho de pedalar? Qual a parte, as partes do seu corpo mais importante para realizar atividade mecânica, para realizar essa atividade física, para realizar esse trabalho de fato? Quem que faz? São os músculos, Olha que perna musculosa, batatinha na perna dele. Olha só que beleza. Os bíceps, os tríceps, os quadríceps e tudo mais. Os músculos que te mantêm ereto, os músculos da costa. Olha quantos músculos, cada musculoso, que beleza. Vamos lá. Então, gente, músculo que faz os trabalhos, né? Faz o trabalho físico, trabalho mecânico no nosso corpo. Quem que manda o músculo trabalhar? Quem que manda? É o cérebro, né? É o governo. O governo
que fala para a administração: faça isso, administração, faça aquilo, administração. Eu quero que você vire direita, administração. Eu quero que você pedale mais forte, administração. Então, nessa nossa analogia, os músculos a gente pode chamar de administração pública. Olha que beleza! Então, quer dizer que os meus músculos são administração pública. Isso! Não vai escrever isso no concurso, seus músculos são administração pública, né? Olha aqui o conceito de administração pública segundo Meirelles. A administração pública é todo aparelhamento do Estado pré-ordenado. Então, a administração pública é o aparelhamento do Estado. Tudo isso aqui é Estado, né? É todo aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. A administração pratica atos de execução. Então, a administração que faz acontecer a coisa, né? São atos que a gente chama de atos administrativos. Depois você vai ter uma aula específica para atos administrativos. E vai fazer isso com maior ou menor autonomia funcional, segundo as competências dos órgãos e de seus agentes. Então você vai ter, por exemplo, quem trabalha na Receita Federal tem a competência X, né? Auditor fiscal, competência de lançar multas, por exemplo, né? Quem trabalha no INSS, analista, técnico, tem a competência para analisar, por exemplo, analisar os pedidos de benefícios, conceder benefícios previdenciários. Então, assim como o nosso corpo, cada parte do corpo, cada músculo do corpo tem uma função muito específica, não tem? Da mesma forma, né? Os órgãos públicos, a autarquia, a administração pública, cada uma tem uma competência específica e dentro dela os seus agentes têm competências específicas também de fazer alguma coisa ou outra. Então, olha aqui que legal, né? Um quadro comparativo que eu tirei do livro do Eli Lopes Meirelles, um dos melhores livros que nós temos. O grande administrativista não está mais entre nós, né, mas ele continua sendo atualizado, tá? Pelos discípulos do Meirelles. Bom, o que acontece? Olha aqui um quadro comparativo que eu achei bem bacana, né? A atividade do governo é uma atividade política, discricionária. Então, política tem todo. Quando eu falo atividade política, a consequência é uma atividade discricionária. Eu posso chamar quem eu quiser para ser ministro, por exemplo, né? Então, o governo tem lá, eu quero virar direita, quero virar esquerda, posso criar uma lei qualquer, desde que não seja inconstitucional, obviamente. Posso aumentar imposto, diminuir imposto. Já a administração pública é uma atividade neutra, né, política. É uma atividade estritamente vinculada à lei, né? Assista a aula sobre o princípio de legalidade do professor Emerson Bruno e você vai ver que, quando eu falo em princípio de legalidade do artigo 5º é uma coisa, né? O artigo 5º fala do princípio da legalidade para as pessoas, você, eu, nós podemos fazer o que quiser desde que não esteja proibido em lei. E só vamos ser obrigados a fazer uma coisa que a lei manda a gente fazer. Já no caso da administração pública, está intrinsecamente vinculada à lei. Eu só posso fazer aquilo que a lei me manda. Eu tenho uma liberdade muito restrita, né? Imagina que isso aqui é um rio. O rio do governo é enorme. A restrição dele é praticamente a própria Constituição. Ele pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, né? A Constituição também, os atos legais, a legislação também, né? Mas no caso da administração pública, eu tenho um rio muito estreitinho. Pode existir discricionalidade, sim, na administração pública. Só que ela é muito restrita, muito pequena. Eu tenho que fazer somente aquilo que a lei me manda fazer como servidor público, como administração pública. Tá? Por isso que a atividade ela é neutra, né? Não é uma atividade política. Né? O governo não. O governo é uma atividade política.
Hoje é o PT, amanhã é o PSDB, depois o PMDB, né? Você tem diversas linhas de pensamentos, correntes diferentes, discricionariedade. Já a administração pública não. Passa o governo que for, está lá sempre a administração pública. O governo vai trocando aqui. Os pensamentos vão trocando, mas a administração pública faz sempre a mesma coisa, né? O que ela vai fazer? Sempre as coisas que estão na lei, atividade sempre vinculada à lei. Então, consequentemente, a isso que eu expliquei, olha, discricionário, faz o que quiser, então a conduta do governo é independente. Já a administração pública é hierarquizada. E a responsabilidade do governo é uma responsabilidade constitucional, uma responsabilidade política. Já a administração pública é uma responsabilidade técnica, uma responsabilidade que está lá dentro da lei, restrita à lei. Né? Isso não quer dizer que a administração pública só vai fazer aquilo, não vai decidir. Sim, a administração pública muitas vezes decide. Né? Vamos supor, se você toma uma multa de trânsito quando você sai da sua casa, toma uma multa de trânsito, você pode entrar com recurso, não pode? Pode. Um recurso administrativo lá no Detran, você manda lá uma cartinha para o Detran, fala que você não concorda, né? Pode entrar com esse recurso no Detran? Pode. Né? O Detran vai julgar, mas vai julgar de modo muito técnico, muito legal ali. Tá? A administração pública, a responsabilidade técnica é legal, ela pode tomar suas decisões sim, em algumas situações, né? Tem uma certa discricionalidade. Bom, aí vamos ver uma questão aqui bem legal, da CESP também, 2010. A administração pública é caracterizada do ponto de vista objetivo pela própria atividade administrativa exercida pelo Estado, por meio de seus agentes e órgãos. Então, a administração pública é caracterizada do ponto de vista objetivo pela atividade que ele desenvolve, pela própria atividade que desenvolve, né? Exercida pelo Estado por meio de seus agentes e órgãos. Está certa a resposta. Né? E uma frase do Meirelles que resume bem governo, Estado e administração, essa delimitação, o que é governo, o que é administração pública, o que é o Estado, tudo isso, ele fala, a administração pública é instrumental, tá certo, é instrumental, são os músculos, os instrumentos de que o Estado precisa, é instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do governo. Olha que linda essa frase, né? Meirelles resumiu tudo em uma frase, tudo que eu falei até agora, resumiu em uma frase, né? Legal, vamos fazer outra questão, né? Bom, vamos ver agora questão CESP 2009, agente penitenciário. Tá lá, o Estado constitui a nação politicamente organizada. Beleza, o Estado é uma nação politicamente organizada. Ele continua, enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos. Opa, como que é o negócio aí? Falando que a administração pública estabelece objetivos do Estado, conduzindo politicamente os negócios públicos. Isso aqui é governo que está falando, não é governo? É governo, por isso está errada a afirmativa, beleza? E última questão, ele fala o seguinte, os conceitos de governo e administração não se equiparam. Beleza, conceito de governo e administração não se equiparam. O primeiro, que é governo, refere-se à atividade essencialmente política, ao passo que o segundo, que é a administração pública, há uma atividade eminentemente técnica. Beleza, tá certo. Então você vê que é importante não é decorar conceito, ficar decorando 1000 conceitos, é você entender esses conceitos. Depois que você entende esses conceitos, você vai, procura todos os conceitos que você tem aí nos seus materiais, né? E aí você consegue acertar qualquer exercício, concurso que caia a respeito de conceito de Estado, governo e administração pública. Beleza aí, pessoal? Então é isso aí, espero que tenha gostado. Se você gostou, dê um joinha. A gente vai fazer uma avaliação, né,
E conforme for, a gente continua com esse projeto de direito administrativo para vocês com o professor Tanaka. Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.